Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Quando John ouviu a palavra o vendedor na conversa, ele se sentiu terrivelmente ofendido e até insultado. Ele pensou que se tratava dele, pois não havia nenhum negócio que ele não pudesse resolver por dinheiro. Mas John decidiu esperar 10 segundos antes de deixar sua raiva explodir. E a situação ficou clara. Precisamos urgentemente de um bom vendedor, reiterou Evan, o diretor nominal de sua joint venture. Temos um concorrente poderoso, e estamos perdendo terreno. Um vendedor? O que você quer dizer com isso? Perguntou John, ouvindo aquela palavra desconhecida pela segunda vez. Precisamos de um vice-gerente de vendas, explicou Evan pacientemente. Um vendedor. Se dermos a ele uma porcentagem, as coisas vão melhorar. Precisamos de uma reformulação da marca, uma reinicialização, sabe? Não sei se é isso. Posso ver pela papelada que as vendas estão caindo. Ninguém quer comprar café ou pães hoje em dia. Bem, não tanto quanto antes. Mais alguns meses assim e iremos para o mundo. Nós não, mas vocês querem, respondeu John com um sorriso malicioso. Os moscovitas estão fartos, é claro. O café e os pães são de alta qualidade, o que realmente está faltando? Eva encolheu os ombros e ficou em silêncio. Qual é a concorrência? Perguntou o promotor preguiçosamente. Você já pediu café a eles? Uma cadeia de cafeterias, e eu tomo café, Eva assentiu. Eles o chamavam de criativo ou bom dia, ouriço. Essa é boa. O que um ouriço tem a ver com isso? John se perguntou. Eles escrevem no nome com uma abreviação, explicou Eva. É a abreviação de ODUI. As pessoas gostaram. Sinceramente, não sei o que tudo isso tem a ver com ouriços. Talvez seja por isso que as pessoas pararam de comer aqui. O promotor estava chateado. Seja por causa de sua idade ou de sua profissão, ele não conseguia pensar em nada parecido, mesmo que tentasse ao máximo. Então, ele chamou suas barracas de O Coffee and Buns, ou café e pães. Tentei encurtá-lo mentalmente e acabou sendo CIB, quase como o controle de execução orçamentária. Nada interessante, nada criativo, apenas problemas. Você diz que eles estão soprando lá. John esticou. Estou entendendo. Esse é o meu departamento. Eles provavelmente colocam algo na cafeteria também. É por isso que as pessoas vão até lá. O café deles é muito bom, disse Evan com firmeza. Sabe por quê? Porque eles têm novas cafeteiras. E o produto em si é bom. Talvez devêssemos comprar máquinas novas também, e não café Uzbek, mas italiano? Bem pensado, o promotor elogiou sarcasticamente. Sem dúvida, teremos máquinas novas quando cuidarmos desse ouriço. Quanto ao café, é o mesmo em todos os lugares. É o mesmo em Tashkent ou em Berlim. Evan poderia ter contestado essa afirmação, mas não o fez. Grande parte do lucro líquido das cafeterias ia para seus bolsos, e John não entrou em detalhes. Embora Evan tivesse um pouco de medo de roubar do promotor, ele conseguiu superar isso no final. A única coisa que realmente o assustava era o risco de não ter uma renda sólida. E John não tomava café há 5 anos. O médico o havia proibido. Antes disso, ele se contentava com o café instantâneo, colocava 2 colheres em água fervente e era uma beleza. Nenhum resíduo desagradável nos dentes. O principal é não se esquecer de adicionar conhaque, sem ele não se pode tomar café. E os pães? Uma vila inteira de imigrantes ilegais perto de Washington os assava incansavelmente, dia e noite. Não só para ele, é claro. Os preços eram lucrativos, as margens enormes. Então, o que vamos fazer, John? Evan perguntou novamente. Não vamos nos sustentar com essas vendas. Vamos fechar? O promotor começou a entender lentamente o significado das palavras de seu parceiro. As vendas de suas barracas de café e muffins haviam despencado, e um concorrente entusiasmado havia tomado conta do mercado. Agora era necessário encontrar um homem que pudesse trazer o negócio de volta à sua velocidade anterior.
lutar, sugerir, agir. Por algum tempo, ele refletiu sobre as palavras de seu parceiro, massageando as têmporas. E, de repente, ele se deu conta em que se danem as meias medidas. Afinal de contas, o problema pode ser resolvido de forma radical. Um vendedor de rebranding, você diz? Eu tenho uma ideia melhor, John sorriu. É claro que as barracas de café e pães são apenas um projeto, e não o mais importante. O promotor não havia lido nenhum livro de negócios inteligente, mas sabia de cor todos os provérbios americanos. Ele gostava especialmente daquele que sugeria não colocar seus ovos na mesma cesta. É claro que as barracas poderiam ser vendidas, desde que o negócio fosse lucrativo de acordo com os documentos. Mas e depois? Ele teria que vender as estações de ônibus, depois seus 2 bons restaurantes, as lojas e todo o resto. Qual é a ideia? Perguntou o sócio, desconfiado. E o café é bom e o nome é bonito, resumiu John. O que posso dizer? Pessoas talentosas para nos substituir? Elas virão? Interrompeu Evan. Eles estão tentando vir, enrugou o nariz do promotor. Ele odiava ser interrompido. Mas temos a experiência do nosso lado. Experiência e assertividade. Então, o que você quer que eu faça? Você o convida para a negociação, disse John. Para um restaurante no meu bairro. Você sabe o que quero dizer. Diga-me o local, a hora, a mesa em que ele se sentará. Com pelo menos um dia de antecedência. Para que eu possa organizar tudo. Você receberá as instruções mais tarde. O importante é que você não se confunda. Caso contrário, você terá problemas. E depois? Perguntou Evan, horrorizado. Isso é problema meu, disse o promotor, dando um tapinha no ombro de seu parceiro. Ele está procurando vendedores. Tenha cuidado, eles venderão você e seu país, Evan. Você precisa pensar grande quando se trata do governo. Evan preferia não fazer perguntas idiotas. Mas ele tinha um mau pressentimento de que teria de participar de algo realmente ruim. Entretanto, entre seu próprio bem-estar e a segurança de outra pessoa, ele sempre escolheria o primeiro. Como se costuma dizer, a camisa serve melhor. Entendido, respondeu Evan. Permissão para continuar? Eles apertaram as mãos e se separaram. Aproveitando a noite em Washington, Evan tentou descobrir o que o promotor estava fazendo. O restaurante Elisas estava localizado no coração do bairro de DC. Amplo estacionamento, 3 salas aconchegantes, um público regular, um cardápio de almoço, um ótimo lugar. Como nos bons velhos tempos, havia cabines onde você podia se afastar dos outros clientes e sentar-se em particular. Era preciso reservá-las com antecedência. No entanto, durante o dia, quando todos em Washington estavam trabalhando, era relativamente livre. Em uma das cabines, Victor tinha um interlocutor, um homem de meia idade, de estatura mediana e aparência comum. A recepcionista o acompanhou até a cabine assim que ele disse seu nome. Boa tarde, disse Victor com um sorriso e olhou para o homem barbudo que o aguardava na mesa. Falamos com você ontem. Erizo é a minha rede de cafeterias. Olá, Victor, ele respondeu energicamente, levantou-se e apertou sua mão com firmeza. E então ela até o abraçou desajeitadamente e lhe deu um tapinha no ombro. Aqui está você, jovem e bem-sucedido. O paletó lhe cai bem. Obrigado por concordar com a reunião. É muito importante para nós. Para você? Perguntou Victor, olhando perplexo para seu único interlocutor. Os outros virão mais tarde? Oh, eu represento os grandes, explicou o homenzinho. Já mencionei que meu nome é John? Tenho dezenas de reuniões de negócios, negociações? As pessoas grandes não têm tempo, elas precisam descansar, viajar pelo mundo, falar sobre o aquecimento global. Elas contratam pessoas como eu. Dirijo algumas empresas em Moscou. Ouviu alguma coisa sobre mim? Não, admitiu Victor. A verbosidade do homem estava começando a irritá-lo, mas quem era ele para julgar um estranho? Ele não tinha me visto. De qualquer forma, estou feliz em conhecê-lo.
John acenou com a cabeça. E você nem sequer fez perguntas? Você deve ser um dos empresários da nova onda. A razão pela qual você não me viu é porque estou sempre nas sombras. O dinheiro grande não gosta de propaganda e publicidade. Começamos na década de 1990 comprando leite de fazendas coletivas e transportando-o para as fábricas. Depois, começamos com materiais de construção, azulejos, painéis, laminados. Tudo era trazido da Polônia, Alemanha, Itália. Mas não em caminhões, e sim em contêineres. E depois? É tudo muito interessante, interrompeu Victor. Mas eu não tenho muito tempo. Você disse que gostaria de investir na minha rede de cafeterias. Então, por que não vamos direto aos negócios? É assim que nós gostamos, é assim que eu gosto, sorriu John. Direto, como dizem, por que não tomamos uma xícara de café? Nós, homens de negócios à moda antiga, gostamos de falar sobre o clima antes de escolher nossas roupas. Podemos fazer isso. Um café expresso pequeno, sem açúcar e sem creme seria bom. Eles fazem um bom café aqui, você não sabe? Sou um grande gourmet. Evan estava nervoso. Ele havia feito muitas coisas desagradáveis em sua vida. A trapaça havia se tornado uma extensão de sua personalidade. Ele não conseguia nem mesmo ter certeza de onde estava dizendo a verdade e onde estava mentindo. O nome John, por exemplo, poderia muito bem ter pertencido a ele se tivesse nascido na Grã-Bretanha ou na França. Nos Estados Unidos, ele só poderia ser chamado de Evan. Em vida, ele fazia uma barba bem feita, mas hoje, para disfarçar, usava uma barba espessa que se agarrava ao rosto. Vamos pedir um café, disse ele à sua suposta vítima. Este restaurante respeita a privacidade, é preciso chamar o garçom. A menos que você aperte o botão, eles ficarão esperando o dia todo. Não há muitos desses em Washington, não é mesmo? E John apertou o botão vermelho no centro da mesa. Victor sorriu, esse método parecia antiquado para ele. Por que não podiam criar um aplicativo e colocar um tablet na mesa? Assim, os clientes poderiam fazer um pedido em alguns minutos e receber o prato pronto mais rapidamente. Mas não, você tem que esperar o garçom chegar, ditar os lugares que deseja. Você não tem que lavar as mãos? Perguntou John de repente, depois de um momento de silêncio. Ele parecia nervoso. Não, Victor deu de ombros. Vamos tomar um café. E quanto aos nossos negócios, quanto seus sócios estão dispostos a investir? Vou lhe mostrar uma nova ideia para o layout do espaço. Máxima eficiência em um espaço pequeno. Onde está esse arquivo? Victor estava procurando fotos do projeto em seu telefone. É sempre assim, e se você precisa de algo com urgência, não o encontra imediatamente. Ele gostou do restaurante, a atmosfera era agradável e o interior aconchegante. Um dia, ele também chegará a esse nível. Ele começou pequeno, abriu uma pequena barraca que vendia cachorros quentes e café instantâneo. E, pouco a pouco, passo a passo, construiu sua própria rede. Até agora, suas cafeterias funcionavam apenas no bairro onde a Elisas estava localizada. Ele conseguiu reduzir os custos e aumentar seu controle. Mas tudo no devido tempo. Um dia, sua rede será tão grande quanto a Starbucks ou a Coffee House. Precisamos de investidores com mais recursos em Washington, D.C. Não podemos fazer isso sem eles. Comprar novas máquinas, abrir uma centena de locais. O dinheiro fluirá. Finalmente, John exalou quando a porta de sua cabine se abriu. Eles estavam esperando. Vou querer um expresso, disse Victor, ainda ao telefone. Você gostaria de um croissant? Ele ouviu uma voz grave e rouca que não podia pertencer ao garçom. Devo jogar sopa na cabeça dele? Victor se afastou da tela para olhar para o homem rude. 3 homens estavam olhando para ele, parecendo algo que o lembrava dos programas policiais que ele via na TV quando era criança. Calças jeans, camisetas pretas, jaquetas amarrotadas, rostos sem barba. Victor viu as bolsas características nas quais os policiais geralmente carregavam suas armas. Ele ficou nervoso e sentiu seus pés ficarem gelados.
Coloque suas mãos sobre a mesa, disse-lhe um dos policiais sem rodeios. Ele estava usando um boné com a inscrição OGOC. Segure-a assim. Não me obrigue a usar a força. O que há de errado? Perguntou Vitor. Ele queria consertar a gravata, mas se conteve a tempo. O que eu estuprei? Que tipo de perguntas estúpidas são essas? O controle de drogas está funcionando, disse o policial. Vou buscar as testemunhas e vamos fazer uma busca. Naquele momento, Vitor percebeu que seu interlocutor parecia ter desaparecido. Um minuto atrás, ele estava sentado na mesa à sua frente e agora havia desaparecido. Naquele momento, Vitor deveria ter ficado atento e feito alguma coisa. Mas, em sua ingenuidade, ele decidiu seguir o fluxo. Será que eu violei alguma coisa? Não, ele raciocinou. Eu uso drogas? Não. Deixe que eles me revistem o quanto quiserem. Quando o policial de boné foi buscar as testemunhas, ele falou por um segundo. Estou avisando que vocês estão gravando, disse ele, mostrando a câmera. A gravação será anexada aos protocolos processuais. Ótimo, Vitor respondeu. Eu sou bom em vídeo. Sou bom em vídeo. Você já viu meu feed do Instagram? O policial sorriu, mas permaneceu em silêncio. Os policiais pareciam irmãos. Era impossível distinguir uma única característica individual, da mesma altura, a mesma cor de olhos, até mesmo a mesma expressão facial. Se Vitor quisesse descrevê-los, dificilmente conseguiria. O primeiro policial voltou e, com ele, dois homens que olharam em volta surpresos. Um deles era baixo e gordo, com cabelos grisalhos. O outro era alto, magro e de cabelos pretos. Então, colegas testemunhas, disse o policial encapuzado depois que os homens deram seus detalhes para a câmera. Observe com cuidado, para que algo ilegal não seja revelado. Faça seus comentários em voz alta, se tiver algo a dizer. Estamos filmando. Vamos começar. Está claro, eles assentiram com a cabeça. Durante todo esse tempo, Vitor ficou sentado com as mãos sobre a mesa. As palmas de suas mãos estavam suando de excitação. Ele tentou manter a calma, agora esse mal-entendido seria resolvido e ele iria para casa. Ele tinha muito trabalho a fazer, verificar o saldo de mercadorias no depósito, estudar a contabilidade, encomendar novos itens. Pare! Tire todos os itens de seus bolsos, o policial exigiu de Vitor. Diga o nome deles e coloque-os sobre a mesa. Se houver coisas proibidas para a circulação, sugiro que você as entregue imediatamente. Voluntariamente. Devo confiar na incorruptibilidade da polícia? Perguntou Vitor, e as testemunhas riram. Um bom começo. Ele estava calmo, quase nada do que tinha com ele estava fora dos limites. As chaves do Ford, um iPhone de última geração, uma carteira, um maço de cigarros e um isqueiro. Depois que cada item foi organizado e nomeado, Vitor olhou para o policial com um sentimento de superioridade. Afinal de contas, ele, um jovem empresário, poderá realizar muitas coisas, criar um negócio, construir uma empresa e até mesmo mudar o mundo. E o que esse homem de uniforme pode fazer? Procurar um gato preto em uma sala onde não há nenhum gato preto? Você deve estar errado, disse Vitor. Não faço negócios ilegais. Tenho um negócio honesto, pago uma xícara de café. Já ouviu falar da minha rede, DUI? Juro por Deus que não tem nada a ver com substâncias. Camaradas, o agente se voltou para os homens, ignorando as palavras de Vitor. Observe que o detido não retirou o conteúdo do bolso direito de sua jaqueta. Vejam, o tecido está puídoso. Ele apontou o dedo para baixo, e todos os olhos se voltaram para lá. De fato, o bolso estava saliente e chamava a atenção. O conteúdo do paletó. Vitor deu um grito e se levantou. Ele enfiou a mão no bolso, que nenhum homem que se preze usa para o fim a que se destina. Com certeza, havia um objeto desconhecido, ele o agarrou em seu punho por reflexo. A superfície escorregadia com nervuras parecia que a bobina havia sido enrolada com fita isolante várias vezes. Tire-a, disse o policial com sua voz incolor.
Eu me ofereci para lhe dar o peso, mas você não se arriscou. Está tudo registrado. Washington estava respirando a primavera, os blocos de gelo e os montes de neve haviam se transformado em enormes poças, e os brotos estavam crescendo nas árvores. O promotor saiu para o estacionamento fechado de seu escritório e respirou ar fresco. John preferia terminar todo o seu trabalho antes do almoço. Depois, era hora de tratar de assuntos pessoais. Em todos os cafés, restaurantes, oficinas mecânicas, lojas e albergues estavam tomando muito do seu tempo. Ele entrou no carro e, em poucos minutos, pegou seu companheiro de confiança. Nunca discuta assuntos pessoais comigo no escritório, ele ordenou a Eva enquanto dirigiam para o centro da cidade. Não seja preguiçoso. Saia, tome um pouco de ar, dê uma volta. Ligue o rádio para acabar com o barulho. Por quê? O interlocutor ficou surpreso. A propósito, trabalhamos há 10 anos e eu nunca estive em seu escritório. A propósito, estou interessado. Evan revirou os olhos sonhadoramente. Havia rumores de que John tinha um bar em seu escritório, onde as mulheres de quem ele gostava podiam dançar em particular. E havia uma sauna no porão, para que ele pudesse combinar o bom e o ruim. Tudo isso, é claro, não fazia sentido. No trabalho, John era um promotor exemplar que seguia a lei ao pé da letra. Seu escritório era o epítome do ascetismo e da modéstia. Nada supérfluo, uma mesa, um cofre, um laptop e uma chaleira elétrica. No lugar mais proeminente, o Código Penal. Todos os dias, às 7h30, ele já estava em sua estação de trabalho. E exigia que seus funcionários não se atrasassem, mas que chegassem cedo. A única liberdade que o promotor podia se dar ao luxo de ter era uma dose de conhaque. No entanto, ele também usava uma camisa polo, mas não em seu escritório, e sim em uma dacha secreta, longe dos olhos de sua esposa e filha. E você não precisa ir ao meu escritório, disse o promotor. A propósito, não há nada para ver lá. Não facilite o trabalho dos agentes. Ou eles colocarão meus olhos e ouvidos na frente da minha mesa e isso será uma prova de 100%. Como dizem, coma-o em um prato. E se você e eu passarmos por Washington, eles terão de correr. Hoje nos encontramos em um carro, amanhã em um parque, no dia seguinte em uma casa de banhos. Não é o inteligente que vagueia, é o inteligente que lidera os outros. Inteligente, 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 respondeu Eva. Ele sempre concordava com seu parceiro e nunca discutia. Sentado ao volante do Gelänwagen, John pensou que era de fato um homem de inteligência extraordinária. O que ele havia sido 20 anos antes? Um provinciano miserável que sonhava em estrangular a hidra corrupta. Santa simplicidade. Graças a Deus, ele tinha mentores na jornada de sua vida. Tudo acabou sendo simples e banal. Para ficar rico, você só precisa se tornar uma das muitas cabeças dessa criatura mítica. E qual é o nosso concorrente? Perguntou o promotor e bocejou. Está se aproximando? Com certeza, assentiu o interlocutor. Todos os pontos de venda já fecharam e nós compramos as máquinas, conforme combinado. O diretor desapareceu. Eles dizem que abriram um processo criminal. O promotor permaneceu em silêncio. De repente, alguém entrou na frente dele, e o homem teve de pisar no freio. John disse o que achava do motorista infeliz. Ele também memorizou a placa do carro para poder se vingar dele. Espero que não tenha ficado parado ali enquanto as águias faziam seu trabalho? Perguntou o promotor. Você sabe que não estava lá. Mesmo que eles procurem bastante, não o encontrarão. Isso é um insulto, chefe. Claro que não, disse Eva. Assim que eles entraram, eu tinha desaparecido. As medidas conspiratórias tomadas pelo promotor foram uma surpresa para Eva. Ele havia feito a ligação para Victor do telefone que John havia lhe dado. A barba estava presa por um agente que também havia colocado um botão vermelho na mesa. Assim que os agentes entraram na cabine, Evan saiu, jogou o telefone no chão, arrancou a barba e foi embora. Ele não sabia como tinha ido parar ali, mas estava bem claro que não era uma história bonita. Muito bem, John o parabenizou. Mantenha seu dedo no pulso.
Se houver problemas como esse, é melhor cortar o mal pela raiz. Em nosso bairro. De alguma forma, passaremos sem os vendedores. Como queira, sorriu Evan, embora tivesse um mau pressentimento em seu coração. Pare aqui, ok. Perto do metrô. Quando não se pode pegar à força, é preciso pegar com um golpe de mão, disse John. E se você pode pegá-lo à força, por que não? Quando o Gelänwagen parou, eles se despediram. O promotor foi para sua próxima reunião e Evan foi verificar o livro negro. Claro, as vendas estavam aumentando novamente, mas isso não era motivo para dar o dinheiro a John. Ele ainda estava roubando, mas agora estava roubando com medo interior. E, por precaução, ele costurou todos os bolsos de sua jaqueta, exceto o interior. Victor sentiu os cabelos de sua nuca se arrepiarem. Ele tirou o pacote do bolso do paletó e o jogou sobre a mesa. Com fita adesiva, parecia um pacote do AliExpress embalado por um vendedor excessivamente zeloso. Victor enrubesceu e ele começou a perceber a gravidade do que estava acontecendo. Colegas testemunhas, disse o policial com uma voz satisfeita. Prestem atenção a esse pacote. Agora vou calçar as luvas e desembrulhá-lo. Não é meu. Gritou Victor. O que estava acontecendo o fez lembrar de um sonho ruim. Não vou usá-lo. O que está acontecendo? Exige um advogado. O jovem empresário tentou pegar o pacote, mas o agente, que estava ali com a calma de uma esfinge, rapidamente pegou sua mão. Como que do nada, apareceram as pulseiras, com as quais ele amarrou seus pulsos com força. Victor estremeceu e começou a xingar. Uma das testemunhas, alta e de cabelos pretos, olhou para ele de forma crítica. Ele balançou a cabeça e disse algo como ai, 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 ai. O policial, lenta e cuidadosamente, com uma faca de escritório, cortou o pacote e pacotes claros caíram. É neve. Disse o detetive. Eu o vi na TV, veja como ele está bem vestido. Oh, o vendedor da morte. Acalmem-se, colegas testemunhas, continuou o policial. Diante de vocês, presumivelmente, uma substância solta, especialmente preparada para a venda. Há 5 invólucros no total. Colocaremos um deles em um saco pequeno especial e o enviaremos para exame urgente. Os outros serão colocados em uma bolsa especial grande. Isso conclui a busca corporal. Alguma pergunta? Sua consciência o está incomodando? Perguntou Victor. O que está acontecendo aqui? Tenho uma reunião de negócios. Uma reunião de negócios, zombou o policial, desligando a câmera. O que foi? Não teve tempo de vender, traficante. Tudo bem, vamos pegar todos os seus cúmplices. Camaradas, leiam o relatório com atenção e, se não houver dúvidas, assinem no ponto. Quando Victor foi levado algemado pelo corredor, ele estava prestes a cair no chão. A noite chegou, o protocolo foi elaborado por pelo menos 1 hora. Durante esse tempo, muitas pessoas chegaram ao restaurante, e agora parecia a Victor que todos estavam olhando para ele. O resto foi um borrão. O escritório de drogas, a delegacia de polícia, o advogado de plantão. Preciso fazer uma ligação telefônica, disse Victor a si mesmo. Preciso ligar para o meu pai agora mesmo. Tenho certeza de que ele me ajudará. Você tem que concordar com tudo, respondeu a advogada, uma senhora idosa, como se não tivesse ouvido o pedido dele. Você foi pego em flagrante, pode-se dizer. Você tem que confessar e esperar por clemência. O que está dizendo? Victor estava indignado. Não sou culpado de nada. Sou um homem sério. Você entende, eu tenho um negócio, funcionários. Tenho que trabalhar todo dia. Ouça-me, insistiu o advogado. Se você for teimoso, se não cooperar com a investigação, vai pegar 8 anos. Você tem muita sorte, está literalmente à beira do abismo. Um pouco mais e teria sido uma quantia significativa, por sinal, e foi como um sonho ruim. Foi só no 2º dia que ele conseguiu ligar para o pai. Demorou mais um dia para encontrar um advogado.
E quando, finalmente, ele conseguiu se familiarizar com o processo e falar com seu cliente, o advogado disse com sua voz incolor: "É um caso ruim, Victor. Eu gostaria de me animar, de dizer que tudo vai ficar bem, mas não. Vamos lutar pela pena mínima." "A pena mínima?" perguntou Victor, horrorizado. "Do que você está falando?" "Sim", repetiu o advogado. "Eu acredito em você, é claro. Mas há coincidências demais, você não acha? Uma cafeteria, um ouriço, a neve. Temos que dar o máximo de publicidade possível a esse caso", perguntou Victor. "Fui incriminado." "Não há necessidade de publicidade", respondeu o advogado de defesa. "Então, com certeza você irá para a cadeia. Vamos trabalhar de qualquer maneira, mas não espere um milagre." Victor esperava por um. Mais de 3 anos se passaram. Caminhando ao longo da cerca alta, Victor pensou sobre a injustiça da organização do universo. Os satélites giram em torno de seus planetas, mas suas trajetórias nunca se cruzam. Ele, que já foi um empresário promissor, foi tirado de um bom restaurante em Moscou. E eles o deixaram ir para o Alasca. Uma cadeia de cafés esvaziou como um balão. O juiz não acreditou em sua história colorida, mas lhe deu a sentença mínima. Outra mulher de toga achou que ele havia se recuperado cedo e o deixou sair em liberdade condicional. 3 anos e meio o transformaram de um garoto gordinho e alegre em um magricela. É difícil ser saudável com a comida daqui. Logo lhe trarão um belo terno e gravata, para que ele possa usá-los e passar alguns dias nos trens para Washington. Seria bom se ele voltasse ao mesmo restaurante, de preferência no mesmo dia de mais de 3 anos atrás. Assim, ele poderia fazer tudo de novo. "Você está dispensado", disse o funcionário da recepção em voz alta, abrindo o portão de ferro na frente de Victor. Antes de deixá-lo sair, o guarda olhou cuidadosamente para a tela do monitor e depois para o olho mágico da porta de ferro. Era como se o computador tivesse conseguido enganá-lo. A ação foi automática e estranha. A ação era automática e estranha. Afinal de contas, ele, Victor, estava sendo libertado. Será que alguém iria querer forçar a porta? "Fique quieto", repetiu o oficial de plantão em um tom burocrático, vendo o prisioneiro congelar. "Liberado?" perguntou Victor novamente. Como o vento, assentiu o policial de plantão e mudou um pouco o tom. "Peço desculpas por qualquer coisa. Entenda, aqui não é um resort. Você tem sorte de ter cumprido apenas 3 anos. E está em liberdade condicional. Alguns desses traficantes cumprem 1 dúzia e não veem a luz do dia. Não sou um traficante de drogas." O ex-presidiário se deitou no chão e deu um passo em direção à liberdade. Por alguma razão, esse movimento o assustou. Ele foi recebido por um vento gelado, e não há outro vento no norte. Na última semana, ele passou todo o seu tempo livre calculando o caminho para Washington, D.C., para chegar lá o mais rápido possível. Ele havia feito uma rota para que houvesse um intervalo mínimo entre os trens e não precisasse passar uma noite extra na estação ou em algum hotel da província. Ele ligou para o pai 2 vezes, mas o telefone estava mudo. Eles haviam brigado durante a última conversa, mas Victor sabia por experiência própria que seu pai não ficaria bravo por muito tempo. "Pai", ele disse ao telefone. "Você não vai acreditar. Vou receber alta mais cedo. Quase 1 ano de folga." "Você fará o seu melhor, filho", respondeu o pai com entusiasmo. "Quando você sair, pare com essa besteira. Não sobreviverei ao seu 2º mandato." "Do que está falando? Você sabe que a culpa não é minha." "Sim", disse ele com teimosia. "Seu advogado e eu conversamos sobre isso. Você é meu filho, eu ainda o amo, mas entenda. Você não pode ir para o céu nas costas de outra pessoa." "Tudo bem, falaremos sobre isso quando você voltar." "Por que estamos brigando agora?" Victor desligou o telefone e o oficial da colônia olhou para ele intrigado. Era possível ligar uma vez a cada 2 semanas, e até mesmo pelo Skype se o chefe estivesse de bom humor. Do lado negativo, havia um sensor que ouvia atentamente a conversa, mas ficava em silêncio. E se ele não gostasse de algo,
poderia interromper a chamada e privar a próxima. Infelizmente, a internet em seu estado selvagem muitas vezes falhava. Mas era ainda melhor, era insuportável ver o rosto sofrido de meu pai. Durante o primeiro ano de sua prisão, Vitor ainda mantinha contato com amigos, associados e até mesmo com sua ex. Mas depois o contato foi perdido. Uma das coisas que mais impressionou Vitor na colônia foi o enorme mercado negro. Aqui você podia obter tudo o que quisesse. Só que os preços eram altíssimos. Ele teve muita sorte, incluindo seu caráter, graças ao qual se adaptou rapidamente às novas condições. Nada mais podia ser esquecido, nem a prisão, nem o julgamento, que parecia um mau desempenho. Nem as palavras do pai, que, como se viu, tinha certeza da culpa do filho. Com ele, eles finalmente fariam as pazes. Mas alguns anos de vida não serão devolvidos a ele. Caminhando em direção à estação de trem local, Vitor tentou manter as costas retas. Ele não precisava mais esconder as mãos atrás das costas, gritar em voz alta seu sobrenome, nome, patronímico, artigo e sentença. Apenas 4 anos de prisão, disse-lhe o advogado com sua voz incolor após o veredicto. Você se safou facilmente, Victor. Por posse com intenção de distribuir, normalmente você pega pelo menos 6 anos. Você foi salvo por boas referências e meus contatos. É claro que, se Vitor tivesse realmente possuído drogas com a intenção de distribuí-las, ele teria se contentado com 4 anos. Mas a verdade é que ele nunca havia tocado em uma substância ilegal em sua vida. A pior parte foi a constatação de que ele mesmo havia escrito parte da sentença. Por que ele havia pegado aquele maço com a mão suada? Por que não havia chamado um advogado assim que ouviu a palavra teste de drogas? Bem, pensou Vitor, aproximando-se da delegacia de polícia. Eu fui um tolo e isso é o suficiente. Agora só aprenderei com os erros dos outros. Enquanto o barulho das rodas marcava o ritmo da pista, Washington se aproximava. Seu humor melhorou. Além dos 3 anos de vida, ele havia perdido apenas 2 molares e ainda gozava de boa saúde. A perda de peso definitivamente lhe fez bem, agora ele podia andar por horas sem chiado ou tontura. Dormindo na prateleira de cima da sala de estar, Vitor pensou que poderia começar um novo negócio junto com seu pai. Afinal de contas, seu pai costumava ter um bom negócio no setor de construção. Mas, nos últimos anos, ele havia se aposentado dos negócios e vivia para seu próprio prazer. Ele poderia tentar voltar a esse ramo e construir casas de veraneio ou cabanas de madeira natural. Na colônia, ele adquiriu uma experiência inestimável trabalhando com esse material. A vida continua, pensou Vitor, o que significava que ele precisava encontrar seu lugar novamente. E fazer as pazes com seu pai, a única pessoa próxima a ele na Terra. Vitor achava que, juntos, eles definitivamente construiriam um novo negócio, e eles só precisavam ser pacientes. Se ele soubesse como estava errado. Elsa não estava dirigindo, ela estava voando, inspirada pelo amor. As coisas estavam indo bem. Alguns dias atrás, seu pai lhe deu um novo carro esportivo BMW, simplesmente chique. Embora o motor estivesse girando facilmente a 200 km por hora, o carro tinha uma aparência graciosa e feminina. Interior elegante, em couro não apenas nos assentos, mas também no volante e na alavanca de câmbio. O console é meticulosamente embelezado com strass e decorado com inserções de madeira. Esse carro é como eu, pensou ele. Beleza e graça por fora, e poder e força por dentro. Elsa ainda não havia se acostumado com o frescor de seu novo brinquedo, por isso tentou acelerar com cuidado. Se ela pisasse muito forte no pedal, a seta no velocímetro literalmente subia. O carro começou a voar para frente e a motorista se espremeu no assento como se estivesse em um avião. Essa sensação era estimulante e assustadora ao mesmo tempo. O coração de Elsa estava transbordando de alegria, pois ela havia conhecido um homem maravilhoso. Onde? Em uma boate. Verdadeiro amor à primeira vista. Ele devia estar lá por acaso, pois estava vestido com terno, camisa e gravata. Poucas pessoas vão a boates com esse traje. Ele não bebia álcool, mas suco de laranja. Ele a conheceu pessoalmente, mas ouviu mais do que falou.
Agora Elsa nem mesmo entendia por que esse homem a atraía tanto. Ele era muito diferente daqueles rapazes que primeiro tentavam conhecê-la e depois dividiam o tempo e a cama. Depois de 2 ou 3 encontros com homens como esses, não havia mais nada em sua alma. E mesmo que o sexo fosse bom, não havia nada sobre o que conversar depois. O novo amigo, ela tinha certeza, era feito de um molde diferente. Ela nunca havia conhecido alguém tão profundo e inteligente. Você parece uma linda flor, ele disse a ela. Fiquei paralisado de admiração. Embora tudo parecesse antiquado, Elsa se derreteu. Ele a levou para longe do clube sufocante e eles passearam pelo distrito de vida noturna de Washington, D.C. Não muito longe, é claro, porque ela estava usando o salto alto. O homem a carregou galantemente debaixo do braço e, quando esfriou, colocou o paletó sobre os ombros dela. Elsa olhou para a etiqueta. Henderson não era uma marca ruim, coisas bonitas. Depois, ele a acompanhou até o carro e lhe deu boa noite. Ele nem sequer tentou levá-la para sua cama, nem a visitou, nem se ofereceu para levá-la a um hotel ou a um lugar isolado. Agora, Elsa estava voando para casa, embora fossem 2 horas da manhã, um horário muito infantil. Borboletas se agitaram em seu estômago. Será que vamos nos encontrar de novo? Perguntou ela em tom de despedida. Por um lado, ela estava surpresa com o comportamento do estranho, mas, por outro, estava terrivelmente interessada. Será que os homens realmente precisam de mais do que sexo? Claro, o homem sorriu. Tenho certeza de que vamos nos encontrar. Washington é uma cidade grande. Você encontra pessoas que conhece o tempo todo. Eu mesmo o encontrarei. Você não se importa, não é? Ah, desde que papai não descubra. Ele não aprova esse tipo de coisa. Quando alguém está procurando por mim. Meu pai usa dragonas e acha que sou uma boa garota. Acho que podemos nos conhecer melhor depois, sorriu o novo amigo enquanto se afastava. Ah, bem. Espere, Elsa agarrou o braço do homem. Por que ainda não nos tratamos pelo primeiro nome? E qual é o seu nome? De repente, ela pensou que não sabia nada sobre o homem. Ele a havia conhecido casualmente, conversando sobre coisas simples e não lhe contando nada sobre si mesmo. Qual é o seu nome? Meu nome é Victor Gross, o homem sorriu. Meu avô era austríaco, dele projetava pontes para a União Soviética. Ele me acostumou com a inaceitabilidade de variantes diminutivas de um nome. Victor, isso é tudo. Pode me dar seu número de telefone, Gross? Perguntou Elsa, brincando. Eu nunca havia pedido o número de um homem antes, eles geralmente faziam isso sozinhos. Mas, pelo que parecia, o homem havia mudado radicalmente as regras do jogo. Ainda não tenho um telefone, ele deu de ombros. Ainda não comprei um. Mas se estivermos destinados a nos encontrar, isso acontecerá. Eu posso sentir isso. E sei que vamos nos dar bem. Não havia nenhum traço de ironia em sua voz, ele parecia sincero. Tão sincero que Elsa quase acreditou nele. Victor dormiu durante todo o trajeto desde a colônia. Assim que entrou no trem, foi como se as baterias do seu corpo tivessem se desligado. Só de pensar no simples prazer de ser privado do simples prazer de dormir quando quisesse, e não de acordo com o relógio. Mas em Washington, uma nova decepção atingiu Victor. Seu pai, a última alma viva na Terra, havia falecido. Em sua última conversa, há apenas um mês, ele havia reclamado que talvez nunca mais visse o filho. Era um pequeno consolo o fato de que toda a riqueza agora tinha ido para o filho. Tia Betty, irmã de papai, me disse que ele havia morrido na rua e que demorou muito tempo para identificá-lo. Ela recebeu a ligação anteontem. Querido. Disse ela com tristeza. Imagine, ela também não disse nada sobre você. Você sabe, você está na cadeia. A polícia só nos contou. E o funeral já havia terminado? Perguntou Victor, desapontado. Sim. Confirmou Betty. Há uma semana. Não podíamos mais adiar. Queríamos ligar para você, mas não conseguimos.
Se ao menos soubéssemos que você estava na prisão. Se soubéssemos que você estava na prisão. Seu irmão era muito tímido para nos contar. Ele estava tão orgulhoso de você. Ele foi para a faculdade, abriu todos aqueles cafés sozinho. Venha nos ver amanhã, ok? Vitor não respondeu e desligou o telefone. Ele agora tinha um apartamento em Washington, não muito grande, mas também não muito pequeno. Ele ainda tinha as chaves, mas as fechaduras eram as mesmas. O tabelião lhe disse que levaria 6 meses até que ele pudesse obter os documentos, mas que ele poderia usá-los agora. Todas as coisas do papai estavam no lugar, as chaves do carro para um Jeep forte inspecionado, uma quantia decente de dinheiro para uma primeira vez que era suficiente. Vitor estava triste por não ter ganhado nada. Todo o seu dinheiro havia sido investido em um negócio que havia desmoronado junto com sua vida passada. As pequenas economias haviam sido limpas por um advogado. O carro era alugado, o apartamento estava a crédito. O banco guardava tudo. Vitor foi até a loja e ficou surpreso com a abundância de alimentos, bebidas, doces. Acontece que Washington tem tudo. Como um garoto de escola, ele pegou uma cesta cheia de guloseimas diferentes. Ele carregou tudo para casa com dificuldade. Ligou o computador do pai, conectou-se à internet e começou a assimilar os acontecimentos dos últimos 3 anos junto com a comida que havia pegado na loja. No segundo dia desse feriado, o apartamento do pai recebeu uma ligação telefônica. Boa noite, disse o homem de uniforme. Tenente Walker, sou oficial de sua delegacia. Posso entrar? Vitor se encolheu. Depois da colônia, ele tinha medo de todos os policiais e não confiava neles. O ex-prisioneiro ergueu os ombros e decidiu que tinha de ser forte. E também observar cuidadosamente os movimentos do policial. Como você me encontrou? Perguntou ele, relaxado. Como eu o encontrei? Perguntou o policial novamente e ajustou o boné. Então você mesmo indicou que está em liberdade neste endereço. A propósito, você está em liberdade condicional. Tem que se registrar. É isso mesmo, Vitor deu um tapa na testa. Agora você tem supervisão, explicou o homem uniformizado. Tem que se registrar. Eu estava passando por aqui, pensei em vir. Você tem que vir amanhã ou vai voltar para a colônia. Você está registrado aqui? Ainda não, mentiu o ex-presidiário. Não posso morar onde estou registrado. Tudo bem, o policial acenou com a mão e de repente perguntou maliciosamente: espero que você não venda isso novamente. Ou dificilmente você se sairá tão bem da segunda vez. Por mais que Vitor quisesse falar o que pensava, ele teve que ficar calado. Ele tinha que ser educado. Uma viagem de volta à colônia não estava em seus planos. Acho que tudo o que aconteceu comigo foi um erro, disse o ex-presidiário. Nunca mais estarei nessa situação em minha vida. Tudo bem, respondeu o oficial do distrito. Você tem de se apresentar uma vez por mês. Se não se apresentar 2 vezes, irá para o centro de detenção. Durante todo o tempo em que estiver reduzido, você terá de continuar rodando. Não estou ameaçando-o, estou avisando-o. Vocês, moscovitas, vivem bem. E a porta da frente se fechou com força. Durante toda a conversa, Vitor manteve os olhos fixos no policial e observou suas mãos. Ele examinou cuidadosamente o corredor e nenhum objeto suspeito estava visível. Agora ele tinha que responder à pergunta mais importante que o havia atormentado durante todo o caminho até Washington. E agora? Voltar aos negócios? Encontrar algum emprego empoeirado? Mas será que o contratariam em algum lugar decente com uma biografia dessas? Vitor abriu seu guarda-roupa. Ele e seu pai tinham a mesma altura, mas eram de constituição diferente. 3 anos na colônia haviam livrado o ex-prisioneiro dos quilos extras melhor do que qualquer dieta. Acontece que papai era um verdadeiro dandy. Vitor escolheu o melhor terno, colocou botões de punho e uma gravata e decidiu que hoje ele tinha que sair. E ele até sabia onde. Embora a noite tenha corrido bem e ele tenha conhecido uma garota, Vitor não conseguiu consolidar seu sucesso. Parece que o trem de sua vida avançou várias estações. É possível alcançá-lo agora?
Olhando para sua filha satisfeita, John não conseguia ficar satisfeito. À primeira vista, seu presente não era nada especial. Um BMW preto, nada parecido com um carro de mulher, mas a própria Elsa apontou o dedo para ele. Ele custou míseros 4 milhões de dólares, uma ninharia. Mas sua filha está feliz há 3 dias, ela está voando como um pássaro. Veja, Maddie, John advertiu a esposa. Eu acertei em cheio. E você disse carro elétrico, carro elétrico. Um homem precisa sentir o motor. E esses trens, a propósito, estão pegando fogo. Estão pegando fogo. Onde estaríamos sem você? Respondeu minha esposa, com um ar de submissão. Você é o mais inteligente, o mais habilidoso. Mas veja a felicidade em seus olhos, disse Maddie com sarcasmo. Ele já tem alguém. Você vai ser avô, papai. Eu serei seu avô, o promotor fez beicinho. Eu já havia prometido. Lembra-se daquele vice-ministro que tivemos na véspera de Ano Novo? Eles pareciam se dar bem. Deixe-os dar uma olhada mais de perto, é claro. John amava e cuidava de sua única filha. Ele não podia deixar que ela caísse nas mãos de qualquer um. Ele considerava qualquer pessoa que não aprovasse pessoalmente. Trabalhadora e atlética, ela frequentemente ia à academia à noite. Mas ela se vestia bem. Pense nisso, Maddie, disse o promotor. Esses jovens não sabem nada sobre o amor? Você não viu o cara que ela trouxe para nos conhecer há 1 ano? Ele está fora de si. É verdade, respondeu a esposa, surpresa com o fato de John ainda se lembrar daquele infeliz incidente. Mas você tem que entender que é ela quem tem que viver com o marido. Não é você. Conhecendo o caráter duro de seu marido, Maddie preferiu concordar com o promotor. E onde ela poderia encontrar um homem assim? Um homem forte, amoroso e, acima de tudo, extremamente rico. Ele havia construído uma casa. E isso além de seu enorme apartamento. Não se esqueça de que ele tem apenas 22 anos, disse Maddie. Talvez não seja o momento para ele se casar. Talvez ele devesse dar uma volta e clarear as ideias. Eu lhe direi quando for a hora, disse o promotor. Vamos comer hoje à noite? Estou com mais fome do que um boi. Junto com sua esposa, eles se acomodaram no terraço, sob o toldo. Abril foi bom este ano, quente, sem chuva. Era uma boa época para jantar ao ar livre. Ele havia escolhido um belo local perto de Washington e dali era conveniente para caçar e pescar. É bom estar aqui no campo, sorriu o promotor, servindo-se de uma dose de conhaque. Eu sempre lhe disse que você deveria morar no campo. Tudo bem, assentiu sua esposa. Mas é o senhor que nunca recebeu um terreno. O promotor descreveu o chalé como uma casa de 3 andares com um grande terreno. Aqui os vizinhos eram decentes, mas mesmo deles ele estava separado por uma cerca de 4 metros. Não havia motivo para que eles o vissem viver. O terreno não foi realmente designado e teve que agir por conta própria. De acordo com os documentos, todo esse conjunto pertencia à sua maior empresa. Sabe de uma coisa, John, disse Maddie após uma pausa. Você deve falar com ele gentilmente, paternalmente. Ou ela não confiará em você. Deixe que ela faça o que quiser com quem quiser. Ela se casará com um bom homem de qualquer maneira. Você não pode forçá-la a se casar pela força. Pense bem. O promotor riu. Às vezes você diz coisas espirituosas. Um lutador espirituoso luta com um bastão. Mas Juan tinha outros pensamentos em sua mente. Ele decidiu usar o conselho de sua esposa de outra forma. Ele deveria fazer perguntas, descobrir que tipo de fruta sua filha tinha. Talvez um homem digno, o que era improvável, mas acontece. Talvez a própria filha tenha escolhido o filho de algum homem do petróleo ou banqueiro. Mas é mais provável que o homem seja inadequado. Ou talvez ele tenha um bom carro. Você pode dar a ele uma palestra explicativa e, se não funcionar... Elsa, venha cá. O promotor ligou. Minha mãe e eu estamos comendo bifes. Quer um pouco? Não, papai, disse Elsa.
Veja quanta gordura tem. Que pesadelo. Eu já comi uma salada. Mamãe acha que você tem um namorado, sorriu John. Eu disse a ela para se meter na vida dela, é claro. Eu disse, Elsa acenou com a cabeça e floresceu. O cara é um sonho. Você sabe o nome dele? Perguntou o promotor desconfiado e disposto a memorizar. Sei o primeiro nome, o sobrenome e o patronímico, disse a garota. Ele era tão bonito. E seu terno era ótimo. Ele jogou o paletó sobre meus ombros, que romântico. Qual era o nome dele? John estava ficando impaciente. Mas quando sua filha lhe disse o nome de seu novo namorado, as sobrancelhas do promotor saltaram de surpresa. Ele queria gritar com ela para tirar o homem da cabeça dela, mas se conteve. Talvez o problema possa ser resolvido de outra forma, e de maneira dramática. Mas, primeiro, ela precisa ser verificada. Porque na vida existem coincidências. Mesmo que os detalhes do novo pretendente coincidam completamente com o nome e o sobrenome do cara que ele colocou atrás das grades há 3 anos. Victor teve muita sorte, se é que posso dizer isso, para um homem que acabou na cadeia por nada. De fato, ele não passou 3 anos atrás das grades, mas 2 meses e 4 dias. E durante todo esse tempo ele ficou intrigado com quem ele teria cruzado o caminho. Um modesto aspirante a empresário que poderia ter feito fortuna, mas não fez. Tudo o que ele conseguiu fazer foi abrir uma cadeia de cafeterias. E perdeu tudo miseravelmente porque não havia pensado em sua própria saída de cena. Ele não tinha nem mesmo um assistente. Sim, as vendas foram boas, e o nome e o logotipo com ouriço foram bem aceitos pelo público. Mas não havia nada de surpreendente nisso, e Victor era simplesmente bom com café. Essa habilidade aumentou sua miséria na colônia. Por alguma razão, os prisioneiros só podiam tomar essa bebida na forma instantânea. Era possível tomá-la, é claro, mas não havia prazer algum. Enquanto cumpria sua sentença, Victor se perguntava, por misericórdia, de quem ele estava atrás das grades. Porque ele, um comerciante de porte médio, estava plantando drogas, e ele foi enviado para a periferia de sua vasta terra natal, para a aldeia de Barkatnoy, no norte. Havia apenas um Mickey em toda a colônia, e eles se tornaram amigos. Por uma estranha coincidência, eles foram presos na mesma parte da cidade. E, surpreendentemente, com drogas. Você também trafica? Perguntou Victor com um sorriso. Já haviam se passado vários meses desde o julgamento e ele havia se acostumado com sua posição. Claro, respondeu Mickey sarcasticamente. Era só o que me faltava. Eu tinha 2 postos de serviço, estava em alta. Tinha muito trabalho, muito dinheiro. Eu não colocaria minhas mãos nessa merda, está me ouvindo? Dima não teve a mesma sorte de Victor e pegou 7 anos de prisão. O fato de Mickey já ter sido pego pela polícia quando pediu dinheiro emprestado com documentos falsos teve um papel importante. Mas dessa vez ele se safou com um pequeno susto. Agora, a Temesda Nacional não era mais tão favorável ao comerciante e o enviou para revitalizar o norte-americano. Sou um trabalhador honesto. Lamentou Mickey. Tenho uma família em Washington, filhos e uma amante. E quem precisa de você? Perguntou Victor, hesitante. Não faço ideia, Mickey deu de ombros. Acho que talvez o marido da minha amante. Talvez ele tenha descoberto sobre meus casos com ela? Mas são muitas conexões, agora que estava livre em Washington, ele sempre se lembrava daquela conversa. Ele gostaria muito de chegar à verdade. Mas será que isso é possível? Nos livros e filmes, os heróis em sua situação tinham de se vingar. Mas Victor não tinha nem a força nem o desejo de realizar tais ações. Seu pai havia lhe deixado uma quantia decente de dinheiro pela primeira vez, o que deveria ser suficiente para ele. Ele poderia tentar começar seu próprio negócio novamente. Entrar em outra esfera, onde, a priori, ele não poderia ter inimigos. Aprender a criar um aplicativo para iPhone. Ou fazer um programa de TV sobre suas desventuras no reformatório. Ele pensou na noite anterior, quando conheceu uma garota em uma boate. Ela não entendeu sua tristeza, nem mesmo a notou.
Depois de 3 anos de companhia masculina, ele estava completamente desacostumado a conversar com mulheres, não conseguia nem encontrar as palavras certas. Será que uma mulher tão bonita se comunicaria com ele se soubesse de seu passado? Mais 3 dias se passaram e Victor desapareceu. Elsa achava que ele era um homem muito estranho. Ele se apega à sua alma, não lhe dá seu número de telefone e depois desaparece. E papai com suas perguntas estranhas. Talvez a melhor maneira de sair dessa situação fosse esquecê-lo para sempre e não se lembrar dele. Mas agora ela não considerava essa opção, porque seu coração estava apertado pela dor e pela sensação de algo errado. E se algo acontecesse com ele? Elsa pensou em voz alta. Eu tenho que ajudá-lo. Talvez eu deva pedir ao papai para encontrá-lo. Papai pode fazer qualquer coisa. A garota nunca pensou seriamente sobre como seu pai, o promotor público, tinha tanta riqueza. Por que se intrometer em seus assuntos se tudo estava bem como estava? Sua mãe ensinou à filha que seu pai era o homem mais inteligente do mundo e que ela deveria confiar tudo a ele. Mas será que ela poderia ser honesta com ele sobre o amor? Papai, ela disse. Victor desapareceu. Então ligue para ele, murmurou papai. Naquele momento, ele estava lendo outro artigo elogioso sobre si mesmo em um grande canal do Telegram. Eu não quero, disse Elsa de forma coquete. Você pode encontrá-lo? Digamos, descobrir algo discretamente? E se não houver uma pessoa com esses dados? John colocou o tablet de lado e olhou para a filha com atenção. Elsa, disse ele. Lembre-se de que o cargo oficial não pode ser usado para fins pessoais. Para nada, nunca. Nem mesmo para sua filha? Elsa sorriu. Principalmente no interesse da família e dos amigos, interrompeu o promotor. Você não gostaria que o papai perdesse o emprego, não é? Quantos anos você disse que ela tinha? Não me lembro. Elsa se esticou. 33, eu acho. 33. Gritou o promotor. Sem esposa, sem filhos, você diz? Ele não lhe deu o número do telefone. Então me diga por que ele não liga nem escreve para você. Ele voltou para sua amante e foi embora. Essas palavras cruéis fizeram a garota começar a chorar. John suspirou e colocou o braço em volta dos ombros dela. Então ele realmente não ligou mais para você? E não escreveu para você? Perguntou o promotor. Não, respondeu a moça. Diga-me uma coisa. O que a faz pensar que ele é seu namorado agora? Quantas vezes você o viu? Uma vez, disse Elsa. Papai. Eu sou tão estúpida. Eu sou tão estúpida. Vamos lá, John sorriu. Talvez esse criminoso tenha descoberto quem era a filha que ele conheceu e decidiu se esconder? O que devo fazer? Perguntou a garota. Não faça nada, bocejou o promotor. Você está imaginando coisas. Os homens são assim. Eles são inconstantes. Eles vêm e vão, e depois se vão. E a mãe e o pai são para sempre. Em uma família, eles são amigos, vivem felizes para sempre. Obrigado. Vou ver o que consigo descobrir na segunda-feira, disse John. Só para seu bem. Mas mantenha sua boca fechada sobre isso, entendeu? 7 horas da manhã. Depois de 3 anos de vida regrada, Victor preferia dormir a essa hora. Ele foi acordado pela campainha da porta. No início, ele simplesmente colocou um travesseiro sobre a cabeça e quis voltar para os braços de Morfeu. Mas o visitante era persistente. Depois de alguns longos trinados, ele começou a martelar a porta com o pé. Com dificuldade, Victor vestiu um roupão e saiu pela porta. Bom dia. Na soleira da porta estava o oficial do distrito, alegre e enérgico, apesar da hora adiantada. Victor teve a sensação de estar olhando para um robô, não para um ser humano. O ex-presidiário se encolheu com o cheiro de tabaco. O policial fumava cigarros baratos. Ele já não tinha tido infortúnios suficientes na colônia e não precisava suportar mais abusos? Posso entrar? Perguntou o policial e, sem esperar por uma resposta, deu um passo largo para dentro da casa.
O senhor é obrigado a me permitir acesso livre. A qualquer momento. Entre. O que há de errado com você? Disse Vitor. Quando o senhor quiser. O policial, sem tirar os sapatos, foi até a cozinha e abriu algumas gavetas. Ele encontrou um pacote de café e o colocou sobre a mesa. O proprietário ficou literalmente atônito com tamanha insolência. Mas o policial não ficou nem um pouco constrangido. Pegou uma chaleira, encheu-a de água e colocou-a no fogão. Você usa gás? Perguntou ele. Comprei uma chaleira elétrica há muito tempo. Ela mantém a temperatura certa. Você pode imaginar, Vitor queria fazer uma piada e dizer algo como sinta-se em casa. Mas é improvável que o policial tenha gostado de seu humor. Em vez disso, ele deve ter outra influência. Vou ligar para o meu advogado agora mesmo, disse o ex-presidiário. Direi a ele que um policial insolente entrou em meu apartamento. Sou obrigado a deixá-lo entrar, mas me desculpe pelo café. Que falta de educação, murmurou o policial frustrado e desligou o gás. Ele só estava tentando me animar. Você sabe a que horas eu me levantei? Não quero nem saber, respondeu Vitor. Bem, você não precisa de um advogado, disse o policial. Você tem que vir comigo. Para revistá-lo. É por isso que você está aqui? Estou sentindo algum tipo de truque. Na verdade, posso fazer qualquer busca domiciliar que você precisar, disse o policial asperamente. E considerando seu histórico criminal. Sabia que seu irmão gosta de esconder drogas no café? Eu não tenho irmãos, Vitor o interrompeu. Vou verificar mais tarde, depois de falar com meu advogado. Vou considerar isso como resistência, sorriu o policial. Eu tenho direitos e você tem responsabilidades. Prepare-se imediatamente, estamos indo para a delegacia de polícia. E se eu me recusar? Perguntou o ex-presidiário. Então vou lembrá-lo de que em 8 meses e meio você não conseguiu. É claro que, depois de 3 anos, isso é pó para os marinheiros. Tudo bem, respondeu Vitor. A perspectiva de voltar para a colônia realmente o assustava. O policial chamado Steve se animou. Ele não ia desperdiçar o golpe de sorte que o destino lhe havia dado. Steve havia chegado a Washington há 2 anos, com o registro de alvo, e desde então estava ansioso para ficar aqui para sempre. A única coisa frustrante era o salário baixo e os horários irregulares. Fora isso, tudo estava bem, belas garotas, carros caros, todos os tipos de entretenimento. Não era como em sua cidade natal, Sarans. E, o mais importante, perspectivas. Seu próprio apartamento em um dos belos conjuntos habitacionais que haviam surgido em Washington. Um grande carro alugado e não pago de uma só vez, mas em prestações. Que diabos, uma bela esposa, filha de um general ou pelo menos de um coronel. É por isso que Steve estava tão ansioso para cumprir as ordens de grandes homens, independentemente do tempo pessoal. Vamos, disse o policial, quando Vitor estava vestido. O que você queria? Você tem supervisão, então, por gentileza, cuide disso. E se você usar drogas novamente? Perderei meu bônus. Nós o marcaremos, lhe daremos uma conversa de advertência e o colocaremos de volta. Enquanto desciam as escadas, Steve se pegou pensando que invejava aquele moscovita. Seu próprio apartamento, seus belos ternos. E, o mais importante, aquele olhar de soslaio, que o policial do distrito tentou aprender, mas não conseguiu. Ele parece educado, mas parece que um policial está sendo apontado para sua casa em Sarans. Aqui, o policial acenou descuidadamente para o grande Volkswagen preto. Eu lhe darei uma viagem confortável. Vitor olhou para o carro oficial com perplexidade. Ele achou que o carro era grande demais para um policial, uma van com vidros escuros. Steve abriu a porta do passageiro e Vitor se viu sendo arrastado para dentro. Uma nova rodada de suas desventuras começou. Se houvesse um inferno, pensou John, a primeira rodada seria uma recepção pessoal. Um dever sagrado do qual era impossível se esquivar. Muitos anos atrás, um cara esperto no topo do governo havia decidido que os promotores estavam terrivelmente fora de contato com o povo. E, desde então,
Todas as terças-feiras, John tinha que se sentar e ouvir as reclamações de sua vizinhança. Diga alguma coisa, gritou um homem de terno. Que diabos está acontecendo? Vou reclamar em todo lugar e em qualquer lugar. Vou denunciar isso para toda a mídia. Não grite comigo em meu escritório, murmurou John. Você está gritando há 10 minutos e eu não entendi nada. De fato, o promotor apenas fingiu não entender o motivo da visita do homem de nome Frank. Ele costumava negociar com imóveis em toda Washington. Ultimamente, por algum motivo, ele decidiu investir em lojas de pneus. Abriu 2 no bairro. Eu lhe perguntei quando as inspeções vão parar. Perguntou Frank. Não pudemos trabalhar o dia todo ontem. Estamos perdendo clientes. Como posso saber? John acenou com as mãos. Eles estão reclamando de você. Mas há uma moratória nas inspeções. Gritou o cliente. Isso significa alguma coisa para você? Eu digo que eles estão reclamando, respondeu o promotor com um sorriso. E nós não realizamos inspeções, nós acompanhamos as reclamações dos cidadãos. Estudamos, por assim dizer, a situação. Eu sou um cidadão cumpridor da lei. Disse ele. Nunca infringi uma única lei em minha vida. É claro que o visitante estava mentindo, mas pela primeira vez ele se deparou com uma parede de incompreensão tão impenetrável. Obviamente, o promotor agiu no interesse da concorrência. Então ele deveria ter informado seu preço. Fui informado, exalou o promotor. Que suas startups violam flagrantemente as normas trabalhistas. E as normas de segurança. Mostre-me uma que o faça. Frank não estava desistindo. Vejo que você é um homem de governo. Você só se preocupa com o interesse público. Acho que isso deve ser incentivado. Oh, bem, o promotor se estendeu. Continue, continue, continue. Digamos que o visitante se animou. 10. O que você está dizendo? 10 o quê? John perguntou de forma incompreensível. Frank sorriu, pegou um pedaço de papel e escreveu nele o 10%. Isso é sério, o rosto do promotor mudou. Você está oferecendo um suborno? Como ele se atreve? O visitante ficou pálido. Você já não ofereceu o suficiente? 20? Perguntou Frank. Ninguém aceita mais do que isso. Saia daqui. Gritou John. Saia, e eu não o quero aqui. Saia do meu bairro. Lembre-se, este bairro não aceita suborno. O visitante saiu correndo do escritório. O promotor nunca aceitou 10%, e por que ele precisaria dessas migalhas quando é dono da loja de pneus mais popular do bairro? O negócio, é claro, é sazonal, mas mesmo nos piores momentos ele teve um bom lucro. Não há necessidade de dividir a clientela e deixe que esse Frank abra seus próprios postos em outros bairros. Quem será o próximo? Perguntou o promotor, apertando o botão do telefone. Zinaida, sua assistente, selecionava os visitantes tão bem que apenas os mais motivados eram admitidos. Ninguém, respondeu a mulher. Um corredor vazio. Ufa, exalou o promotor. Graças a Deus por isso. Escute, Zinosha. Pegue essas coisas velhas. Qual é o nome dele, Vitor Gross? Estou procurando no banco de dados agora, respondeu a mulher e começou a tocar no teclado. Bem, aqui está. Quando você o quer? Agora mesmo. Se você se esforçar bastante, ele terminará todo o trabalho antes do almoço e então vocês poderão dar uma volta pelo bairro. Para ver como as coisas estavam indo em seu território e que outros problemas haviam surgido. Vitor olhou ao redor. Havia 2 homens sentados no ônibus. Um deles tinha cabelo curto e usava um paletó. Seus movimentos eram rígidos, seu olhar era intenso. O outro estava vestido de forma um pouco mais simples, em jeans e camiseta, com franjas bem arrumadas. Ele olhou para Vitor com um interesse mal disfarçado, mas permaneceu em silêncio. Pedimos desculpas por nossa traição, disse o homem de cabelos curtos. As circunstâncias exigem isso, então, por favor, entenda.
Eu deveria ter falado com vocês de forma que isso passasse despercebido. Da última vez, em circunstâncias semelhantes, eu peguei 4 anos de prisão, murmurou Vitor. Não prisão, mas colônia, corrigiu seu interlocutor. A propósito, é sobre isso que gostaríamos de falar. Há uma opinião em certos círculos de que a condenação foi ilegal. E que você foi vítima de um promotor desonesto. É mesmo? Vitor zombou surpreso. Quem são vocês? Vingadores do povo? Ou defensores de condenados destituídos? De perto, as características faciais do homem se tornaram mais nítidas, as palavras do ex-prisioneiro não lhe caíram bem. Neste estágio de nossa cooperação, preferimos não dar nomes ou acusações. Caso contrário, isso interferiria na operação. Todo o seu sucesso depende do sigilo. Não haverá cooperação, Vitor o interrompeu. Nem nesta fase, nem na próxima. Vou ligar para o meu advogado agora mesmo e deixar que ele cuide disso. Você não quer saber quem armou para você? Perguntou o homem de cabelos curtos. Você não quer dar uma lição nele, puni-lo, o que ele realmente quer? Talvez, no fundo, ele queira vingança. Mas depois da história de 3 anos atrás, como ele poderia confiar na polícia? Como se estivesse lendo seus pensamentos, o homem de cabelos curtos disse: "E nós não somos a polícia. Sei que é moralmente difícil superar isso. Não cumpri pena em uma colônia penal, mas não acho que seja como um sanatório. Ainda não está escuro", gritou Vitor para mim. Nos Estados Unidos, você não pode ficar fora da prisão. Concordo, o homem reagiu com uma calma surpreendente a essas palavras. Não estou dizendo que não corro o risco de ir para a cadeia. Então, você vai chamar um advogado ou nos dar 2 minutos do seu tempo? Posso esclarecer seu caso criminal. E explicar onde você foi incriminado. Embora seus instintos dissessem a Vitor para correr, ele se sentia como se estivesse colado à cadeira. Será que ele realmente iria descobrir quem o havia incriminado? Quem plantou as drogas e o acusou de distribuí-las? Diante de sua confusão, os homens olharam uns para os outros, sorrindo. Eu não lhe disse para pegar leve com ele? Curiosidade, disse o homem de cabelos curtos. Não pense que minha intenção é maliciosa. Não, o homem é assim mesmo. Dizem que a curiosidade é o coração da evolução. Tudo bem, murmurou Vitor. Pode falar. Mas se eu não gostar de algo, juro que chamarei meu advogado imediatamente. A propósito, onde está meu celular? Ele começou a vasculhar os bolsos, mas não conseguiu encontrar o telefone. Pedimos desculpas por nossa traição, disse o homem de cabelos curtos novamente, mas o policial foi informado de que o telefone não deveria estar com o senhor. Uma simples precaução. Ele o roubou. Gritou Vitor. Acho que ele o deixou em sua casa. Estamos correndo um grande risco ao falar com você. Se você se recusar a cooperar e compartilhar informações com alguém, toda a operação vai por água abaixo. Então, em poucas palavras. Há alguns dias, você conheceu uma garota com um lindo nome, Elsa. E um carro caro. Você estava me seguindo? Não, as feições do homem de cabelos curtos se acentuaram novamente. Nós a estávamos seguindo. Suspeitamos que o pai dela seja corrupto. Sua posição é pequena, mas ele é um promotor público. Mas o bairro é grande. O maior de depois de Cristo, por sinal. Embora não existam mais fábricas, não por muito tempo. Tudo se transformou em lofts e espaços criativos. Então, para que o promotor precisava de mim, Vitor supôs que sua única ligação com o bairro era o fato de ter aberto sua rede de cafés. A explicação do homem de que a promotoria havia decidido apertar seu pequeno negócio parecia estranha e até exótica. Era simplesmente impossível de acreditar. Não pode ser, e disse Vitor depois de ouvir o homem. Me colocar na cadeia para sufocar meu negócio? Você vai me desculpar, mas é uma fantasia. Eu não acredito nisso. Teve algum contato com Mickey na penitenciária? Perguntou o homem. As circunstâncias do caso dele também nos atraíram.
Sim, houve um contato. Na época, me pareceu estranho que nossas histórias fossem tão semelhantes. Mas não me entenda mal. Eu ainda não acredito em você. Já fui enganado uma vez. Mesmo que o que você diz seja verdade, não sei se quero fazer parte disso. Eles vão pegar o bandido, garantiu-lhe o homem de cabelos curtos. Eles revisarão seu caso. Anularão sua condenação e você terá seu nome honrado de volta. Poderá pedir uma indenização. Meu pai também será ressuscitado? Perguntou Vitor, desafiadoramente. Veja as coisas desta forma, disse o segundo passageiro, que havia permanecido em silêncio até então. Se você se recusar a nos ajudar, aquele promotor corrupto continuará a comandar o bairro. E eles encontrarão as drogas para outra pessoa. Se não nos ajudar, você ajuda os outros. Pensem nisso. O que devemos fazer? Perguntou Vitor após um momento de silêncio. O pedido dos homens da van com vidros escuros o deixou desconfortável. Quando Elsa estava completamente desesperada, Vitor apareceu de repente em sua vida. Ele parou ao lado do carro dela e sorriu como se nada tivesse acontecido. Não havia dúvida de que ele era o estranho da noite. Em sua mão, havia um enorme buquê de rosas vermelhas. Vitor não parecia tão brilhante à luz do dia. Eu podia ver as bolsas sob seus olhos e também as rugas, como se ele tivesse passado por uma provação. Seus olhos eram tristes, mas bonitos. Meu Deus, você está tão magra, disse ele, pegando as flores. Nós deveríamos engordá-la. Naquele momento, ela realmente sentiu o desejo de cuidar dele. Acho que a pele dos homens fica cinza se eles não tiverem uma mulher amorosa por perto. Deveríamos levá-lo ao mar. Também deveríamos levá-lo ao médico. Talvez ele precise fazer um tratamento com vitaminas. Você precisa cuidar do seu homem, mimá-lo e cuidar dele, e ele retribuirá. Eu fiz uma dieta, Vitor deu de ombros. Muito eficaz. A propósito, perdi 6 quilos. Não recomendo repetir a dieta para ninguém. Ele perdeu 3 anos de vida e 2 dentes. Tem certeza de que não tem uma esposa? Perguntou a garota desconfiada, lembrando-se das palavras do pai. E você não tem filhos? Não, Vitor deu de ombros. De alguma forma, isso não funcionou. Quer que eu lhe mostre meu passaporte? Ele o tirou e o entregou à moça. Ela virou o passaporte em suas mãos, mas não o abriu. Acredito em você, respondeu Elsa, entregando o documento de volta a ele. Ouça, para onde você foi? Você sabe que não pode fazer isso. Fiquei pensando em você a semana toda. Sinto muito, disse o homem. Sabe, gostei de nossa conversa fora daquela boate. Mas, para dizer a verdade, eu não queria decepcioná-lo. Estou passando por um momento ruim em minha vida. Achei que nunca mais nos veríamos e que eu o esqueceria pouco a pouco. Então, hoje, eu estava andando pela rua e vi seu carro. Corri para a floricultura, peguei algumas flores e fiquei esperando. Ótimo, disse a garota. Exatamente como nos filmes. Eu trabalho na porta ao lado, naquele escritório ali. Espero que você não tenha esperado muito tempo. Elsa não contou à sua nova amiga que seu pai havia lhe dado o emprego mais difícil do mundo. Ela passou a maior parte do dia folheando as notícias em seu telefone e lutando contra o sono. Isso, no entanto, não afetou seu salário, que era decente até mesmo para os padrões de Moscou. É ótimo trabalhar no centro de Washington, disse Vitor. Especialmente em um andar alto. Se o tempo estiver ruim, você pode olhar pela janela e admirar a vista? Sim, assentiu Elsa. Olhe, vamos esclarecer as coisas, ok? Não estou falando de um relacionamento sério, mas adultos não falam assim, certo? Precisamos ligar, enviar mensagens de texto, nos comunicar. Você me dará seu número de telefone hoje? Sim, dou. Para onde estamos indo? Perguntou a garota. Escolha o que quiser, eu dirijo. Você está com fome? Disse Vitor. Não, encolheu os ombros Elsa. As meninas e eu acabamos de tomar café. Ela não contou que,
para matar o tempo, tinha voltado a pedir doces ou travessuras. E agora estava se culpando pelas calorias extras. Eu tenho uma ideia. Mas terá de ser fora da cidade. Tudo bem para você? Gosto de correr riscos, sorriu Elsa. Qual a distância? Uma distância razoável, disse Vitor. Um de meus lugares favoritos, mas já faz algum tempo que não vou lá. 3 anos. O BMW preto de Elsa estava absorvendo os quilômetros. A moça dirigia tão rápido que seu passageiro agarrava a alça do mapa com medo. Várias vezes eles mal se separaram do tráfego. O que? Você está com medo? Perguntou a garota em um tom desafiador. Não tenha. Sou filha de um promotor, tenho permissão para estuprar. O papai também pode tirá-la das leis da física? Eu teria diminuído um pouco a velocidade. Mas a Elsa estava dirigindo muito bem ou teve sorte. Ela estava sempre fazendo algum tipo de rearranjo, puxando para frente, freando bruscamente. No entanto, quando entraram na autoestrada, a direção mudou um pouco. Elsa pegou a pista da esquerda e pisou fundo no acelerador. A que distância estamos? Perguntou ela. Passe para a pista da direita, respondeu Vitor. E diminua a velocidade, ok? Assim você não sai da curva. Descendo uma estrada de terra, eles chegaram a um enorme campo de grama verde. Havia grandes caminhonetes e vans com reboques estacionados por toda parte. O que é isso? Perguntou ela. Uma convenção de bardos? Não, respondeu Vitor. Estamos indo para um passeio de balão. Eles se reúnem aqui todas as sextas-feiras na primavera e no verão. Elsa fez beicinho. Por que não me disse logo? Tenho medo de altura. Você realmente sabe como ter medo? Perguntou o homem. Você e eu estávamos indo tão rápido na rodovia que tive tempo de fazer um testamento na minha cabeça. Eu não sei, e a garota se esticou. Uma coisa é dirigir um carro e outra é voar. Eu só vou se você segurar minha mão com força. Tudo bem, disse Vitor. Vamos para a gôndola. A gôndola? Sim. Esse é o nome da cesta do balão. É para lá que estamos indo. Aos poucos, o balão foi se enchendo de ar quente e a subida começou. A garota estava com medo, mas nos primeiros minutos ela literalmente se agarrou ao homem. Aos poucos, tudo o que estava embaixo foi ficando cada vez menor e não era mais perceptível. O voo foi emocionante, mas lento. O balão ensina lentidão, disse Vitor. Parece-me que se você se apressar demais, perderá algo importante. Embora o medo tivesse desaparecido, Elsa não afrouxou o aperto, continuando a abraçar o homem com força. Por tradição, foi oferecido champanhe a eles. Vitor provou apenas uma taça, e a garota bebeu a bebida de um só gole. E ali, no auge, eles se beijaram com muita ternura e delicadeza. A partir desse beijo, Elsa subiu um pouco mais. A descida durou ainda mais do que a subida. Durante esse tempo, a garota conseguiu tomar mais 2 drinks. Que bom! Disse a garota quando aterrissaram. Ouça, voar não é nada assustador. Sim, o homem encolheu os ombros. Para onde estamos indo agora? Vamos dar uma volta de carro, respondeu seu companheiro com firmeza e se dirigiu ao carro. Onde você está indo? Vitor ficou surpreso ao ver Elsa se dirigir ao banco do motorista. Você bebeu meia garrafa de champanhe. Sou a filha do promotor, respondeu a garota. Eu tenho permissão. E estou me sentindo sóbria. Vá para o banco do passageiro, exigiu o homem. Eu vou dirigir. Embora esperasse resistência, a garota concordou. Eles voltaram pelo caminho que haviam feito, mas agora devagar e com cuidado. O motor acelerou e respondeu rapidamente ao menor toque no pedal. Dirigir uma máquina tão potente exigia o máximo de cuidado. Você gosta? Perguntou a garota brincando, observando Vitor enquanto ele dirigia o carro. Sim, ele respondeu. Quer saber? Vamos até sua casa. Você tem uma vaga para estacionar? Ele teve um pesadelo. A primeira vez que ele entrou no quartel com o agasalho quente que seu pai havia lhe dado.
Ele olhou para o chão sujo, as paredes arranhadas. Sentiu o mau cheiro de um lugar onde 20 homens estavam amontoados em uma pequena sala. Como um criminoso, cujas mãos eram adornadas com tatuagens roxas, havia se aproximado dele e pedido insistentemente que ele compartilhasse. Eu disse para me dar isso, exigiu o delinquente, apontando para seu moletom. Dê para mim ou farei cócegas em você com uma pena. Ele não sabia o que isso significava, então não obedeceu. E então ele viu uma mancha vermelha se espalhar pelo seu moletom. Vitor acordou suando. Imediatamente, ele não entendeu onde estava e, por algum motivo, pensou que ainda estava na colônia. Com cuidado, para não acordar Elsa, ele se levantou e foi para a cozinha. Fiz um chá para mim. Por que você está acordado? Perguntou a garota, bocejando. Ele acordou de qualquer maneira. São 5 horas da manhã. Tive um sonho ruim, respondeu Vitor. Quer um chá? Eu gosto de algo mais forte, sorriu Elsa. Você está assistindo ao TikTok ali? Ela olhou para o celular. Vitor estava olhando a lista de participantes do último festival Eurovisão da canção. Nunca ouvi falar de TikTok, respondeu ele. Só me lembro dos tic-tacs. Foi um sopro refrescante de ar fresco. Todo mundo está nele há 3 anos, disse Elsa. É como o Insta, mas mais legal. Embora tenham dito que o TikTok era para crianças em idade escolar. Agora todo mundo está usando. Quem? Perguntou Vitor. Ouça, fale comigo como um velho. É um sucesso ou um fracasso, sabia? Claro que sim, respondeu o homem. Hit or miss pode ser traduzido como acertar ou errar. O que isso tem a ver com o assunto? É uma música TikTok. Sorriu a garota. Todo mundo a canta há 2 anos. Eu também não a ouvi, Vitor deu de ombros. O que você tem feito ultimamente? Perguntou Elsa em tom de brincadeira. Você não sabe nada de nada? Estive na cadeia, respondeu Vitor. Ou melhor, na colônia. Está brincando comigo? Não. Conte-me sobre isso, pediu Elsa. Agora não. Se meu passado criminoso não a assusta, prefiro mudar de assunto. De jeito nenhum, sorriu a garota. Você não tem cara de criminosa. Eu lhe disse que meu pai é promotor público. Sim, ele é, imagine, ele tem uma arma. Uma arma de verdade. Ele é muito preguiçoso para limpá-la sozinho, então me pede para fazê-lo. Não é engraçado? É hilário, respondeu Vitor sarcasticamente. Ouça, você está muito irritado hoje. É porque eu não dormi bem. Vamos dormir um pouco. Você conseguiu. O promotor tinha uma intuição fenomenal e sempre pressentia qualquer perigo. Naquela manhã, ele acordou e achou que havia algo errado. Lentamente, ele saiu da cama, vestiu um roupão, colocou os pés nos chinelos e foi até o cofre. Era lá que as armas deveriam ser guardadas. Embora ninguém verificasse, o promotor era meticuloso nessa questão. Ele olhou para a arma onde ela estava. Ele deveria limpá-la. Sua esposa já estava na cozinha. Ela havia feito uma montanha de panquecas. Ele tinha a sorte de ter uma esposa. Embora eles tivessem muito dinheiro, ela fazia tudo sozinha. É claro que a empresa de limpeza fazia a limpeza geral uma vez por semana, mas Maddy fazia o resto. Onde está a Elsa? Disse o promotor em vez de olá. Eu ia pedir a ele que limpasse a arma. Suas mãos estão limpas, porque meus dedos não aguentam esse tipo de trabalho. Ali não está aqui, Maddy sorriu. Onde ela foi? John bocejou, pensando que a filha tinha ido à academia. Boa menina, cuidando de sua figura. Não, respondeu a esposa. Ela não voltou. Ela não dormiu em casa? Gritou John. Isso é inédito. Bem, se algum dia eu a vir. Por que você está tão nervoso? Perguntou Maddy. Bem, nossa garota se apaixonou. Ela tem 22 anos, só por um segundo. Até que ela se case, terá de dormir em casa.
Gritou o promotor e bateu com o punho na mesa. Madi queria dizer a ele que sua filha o havia avisado de sua ausência. Mas depois de uma reação tão violenta de John, ela decidiu ficar calada. Nossa filha está crescendo, disse Madi. O que se pode fazer? Todo mundo cresce. Ameaças não o levarão a lugar algum. Diga-me com quem ela está, exigiu o promotor. Olhando em seus olhos bestiais, a mulher estava realmente assustada. Bem, é este aqui, respondeu a mulher, com a voz trêmula. Com o Victor. Lembre-se do que ele nos disse. Ah, John bocejou. Do lado de fora, poderia parecer que ele havia se acalmado. Mas, na realidade, a raiva em seu coração estava literalmente fervendo. Anos de vida dupla o haviam ensinado a esconder suas emoções. E por mais que quisesse contar à esposa, o promotor decidiu ficar calado. Ainda ontem ele havia verificado nos bancos de dados que esse Victor Gross estava realmente em liberdade condicional na colônia. Ele teria que sussurrar para as pessoas certas para trazê-lo de volta para cumprir sua sentença. Oh! Estou indo para a cabana do caçador, disse o promotor. Quando Elsa voltar, diga a ela para limpar minha arma. E para carregar o carregador. Ela tem dedos limpos, não como as minhas salsichas. John chamava a cabana do caçador de sua casa secreta de verão. O mesmo acontecia com o pilão, na linguagem comum, poste, a sauna finlandesa e o hammam turco. O promotor não gostava da casa de banho, e com o vapor quente, ele começava a sufocar rapidamente. Era possível caçar a partir daqui, mas ele não usava seu próprio rifle há muito tempo. Ele havia perdido o gosto pela caça há anos. Depois de encostar o gelenvagem no acostamento da estrada, o promotor pegou seu telefone e criou uma sala de bate-papo secreta no Telegram. Ele precisava entrar em contato com o policial mais leal, um dos que sabiam sobre sua vida dupla. Preciso de você, Frank, escreveu ele. Pare o que está fazendo e venha me ver. Com as garotas. O promotor viu a mensagem. Largue tudo e venha. Elsa tentou tirar Victor da cabeça e não conseguiu. Uma vez ela ficou um dia inteiro sem ligar para ele, e à noite ele estava literalmente enlouquecendo. Uma vez ela não ligou para ele por um dia inteiro, e à noite ela estava literalmente enlouquecendo. A garota nunca deve ter amado ninguém em sua vida. Ela olhava fixamente para o homem e tentava descobrir o que aprendia. Ele era 11 anos mais velho que ela, triste e pensativo. Ela ficou especialmente impressionada com a história da prisão. Por que ele estaria lá? Elsa e Victor se viam quase todos os dias. Ela tinha a sensação de que ele não fazia nada, vivia apenas para seu próprio prazer. Juntos, eles tomavam café em diferentes cafeterias, passeavam pelos parques e uma vez foram ao teatro. Ele se revelou um excelente amante, embora não tentasse arrastá-la para ele na primeira oportunidade. Pelo contrário, ela mesma deu a entender que não se importaria em visitá-lo novamente. Ela se afastou de seus pais. Seu pai a olhava de forma estranha, e a comunicação entre eles havia perdido a cordialidade de antes. Sua mãe a lembrava sempre que podia de como seu pai era extraordinário. Ele é muito inteligente, dizia ela. O homem mais inteligente do mundo. Veja o bracelete que ele me deu. Elsa queria perguntar ao pai se ele havia tentado obter informações sobre Victor. Mas ela decidiu não lembrá-lo, e se o homem dela fosse realmente um condenado. Ela decidiu procurar informações por conta própria e, então, teve sorte. Descobriu que havia um artigo enorme na internet sobre seu namorado. Nele, um jornalista dizia que o aspirante a empresário, que literalmente passou um ano montando uma pequena rede de cafeterias, acabou se tornando um traficante de drogas. E que o próprio nome do local, DUI, deve ter sugerido certos pensamentos. No final do artigo, o autor expressou suas dúvidas sobre a justiça do sistema judiciário, que só condenou um infrator tão grave a 4 anos de prisão. O artigo afirmava que a sentença havia sido proferida pelo Tribunal Distrital. Elsa tinha uma conhecida que trabalhava lá, e elas costumavam frequentar alguns cursos juntas e agora se falavam de vez em quando. Vitória agora trabalhava como escrivã e, toda vez que se encontravam, ela chorava por causa da quantidade de trabalho que tinha. Ei, você pode pegar um caso para mim?
Perguntou Elsa. Um antigo. Irei vê-la hoje à noite, tomaremos um café. E você vai me mostrar com cuidado. Vitória valorizava muito sua amizade com a rica moscovita, por isso não se atreveu a recusá-la. Em geral, a corte não deveria permitir a entrada de pessoas de fora, afinal, o regime era contra isso. Mas ela disse ao guarda que uma aprendiz estava chegando, e ele acreditou nela. Olá, sorriu Vitória, cumprimentando Elsa. Ouça, é um pedido tão estranho. Desculpe-me, respondeu a garota. É sobre minha conhecida. Ela queria saber por que estava sendo julgada. Curiosidade, concordou Vitória. Cara, sua vida é interessante. Ouça, vou terminar rapidamente de escrever tudo aqui, e vamos a algum café? Estou morrendo de fome. Estou morrendo de fome. Elsa pegou uma pasta velha e imediatamente se machucou em um grampo saliente. O sangue escorreu de seu dedo. Cuidado, disse Vitória ao ouvir o grito de sua amiga. Ela imediatamente colocou o papel em seu dedo. Está tudo bem, respondeu Elsa, embora tenha doído. Desculpe, eu sou desastrada. O sobrenome, o primeiro nome e as fotos coincidiam. Era realmente ele, Vitor. Mas enquanto Elsa folheava as páginas empoeiradas do arquivo antigo, suas sobrancelhas bem cuidadas se ergueram. Quanto tempo tenho que ficar com ela? Perguntou Vitor durante outra reunião com homens que nem sequer quiseram dar seus nomes. Não sei, o de cabelo curto deu de ombros. O outro permaneceu em silêncio. Nosso promotor corrupto está prestes a fazer algo. Ele não vai esperar muito. Eu gostaria que fosse mais cedo. Disse Vitor. Estou ficando cansado de toda essa comédia. O que há de errado com ela? Interveio o segundo homem. O que há para não gostar? Uma garota bonita, que o leva para passear em seu carro. É disso que eu não gosto. Que você esteja sempre me seguindo. Não consigo relaxar de jeito nenhum. Tenha um pouco de paciência, disse o homem de cabelos curtos. Como estamos nesta escada rolante, temos de ir até o fim. Não há como pular. Recentemente, ele se interessou por seu arquivo. Não acho que tenha sido um acidente. A essa altura, o plano havia amadurecido na mente do promotor, e o mais doloroso era ser paciente. A própria ideia de um ex-presidiário dormindo com sua filha o repugnava. E Madi tinha razão, se ele começasse a mostrar seu temperamento, as coisas só piorariam. Elsa não abandonará esse canalha para irritá-lo. Não, ela resolveria tudo da maneira que sabia. Especialmente porque John já havia feito algo assim muitas vezes antes. O único problema é que antes ele encarava as coisas com mais calma e até mesmo com indiferença. Mas agora a sede de vingança estava obscurecendo sua visão. Ele estava achando cada vez mais difícil se conter. E o momento era tão tenso em meio ao trabalho preventivo. Em dias como esse, ele tinha que se controlar ainda mais do que o normal. John não só gostava de falar em reuniões anticorrupção, como também sabia como fazê-lo. Ele retratava honestamente um homem que não era um homem de negócios. Ele retratou honestamente um homem que não aceitaria a oferta de outra pessoa. Nem mesmo com o risco de sua própria vida. A corrupção, disse o promotor com paixão, falando em uma reunião comum, é a própria ferrugem que corrói o Estado por dentro. Imagine, você vai ao médico do Estado, sangrando, e ele exige que você lubrifique a pata dele. Absurdo, não é mesmo? O mesmo pode ser dito de qualquer área. A corrupção não é apenas prejudicial, é inaceitável. Ao falar com o público, John era brilhante e persuasivo. Nessas raras ocasiões, ele usava um uniforme usado, uma camisa e sapatos do governo. Ele andava em um carro da empresa, um Lada antigo. Mas não eliminamos a responsabilidade dos subornadores, continuou o promotor. Como dizem, quem pegou um pecado, deu 100. Aqui vamos nós, disse o primeiro. O homem de cabelo curto. Não os assuste, disse o segundo. Eles são durões. Se suspeitarem de algo, estarão em apuros. O Mercedes de Frank acelerou pelas ruas de Moscou. Logo o comissário entrou em uma estrada rural e seguiu para o nordeste.
O primeiro, sentado ao volante, movia-se o mais livremente possível. Ele se aproximou e liberou o carro perseguido. No entanto, tanto o primeiro quanto o segundo sabiam exatamente para onde Frank estava indo. Prontidão máxima, disse o homem de cabelos curtos, dirigindo-se ao grupo de apoio. Não façam nada sem minha ordem. Deitado no assoalho do Mercedes em uma posição não natural, Victor começou a recuperar a consciência. Seu corpo estava terrivelmente rígido. Seus braços e pernas doíam. E o mais importante, ele não conseguia entender como havia chegado até aqui. Cada solavanco era como um golpe em seu corpo. Logo o carro parou. Ele ouviu o barulho de metal raspando, como se alguém estivesse abrindo um portão. Um barulho ensurdecedor. O motor ligou novamente e o carro continuou seu caminho. Ele acordou. Victor ouviu a voz de um homem, como se fosse vagamente familiar. Alguém o agarrou com força pelas pernas e o puxou para fora do carro. Ele bateu a cabeça no chão duro. As mesmas mãos colocaram o prisioneiro no chão e tiraram o saco de sua cabeça. Ok, disse o sequestrador. É este aqui. Veja como ele está bem conservado. Victor reconheceu facilmente o policial que o havia feito prisioneiro há 3 anos. Em mais de 3 anos, o rosto da ópera havia mudado pouco, se é que mudou. As rugas eram mais profundas e as características individuais ainda menos. Eles estavam em uma garagem ou oficina. Havia um gancho pendurado no teto, e Frank colocou as mãos de Victor nele e começou a girar o guincho. Isso fez com que as pulseiras mordessem ainda mais seus pulsos, e a dor era insuportável. Por que você não diz nada? Não havia alegria em seus olhos. O que está acontecendo? Onde estou? Não sei de nada, sorriu o sequestrador. O oficial sênior estará aqui em um momento. Todas as perguntas para ele. Em algum lugar atrás dele, a porta se fechou. Victor queria se virar, mas seus movimentos estavam severamente limitados pelas algemas. Ele ouviu o clique de saltos no ladrilho e, um segundo depois, sentiu um chute forte nas costelas. Olá, disse o homem acima do peso. Seus olhos estavam lacrimejantes e seu rosto estava coberto de suor. Quem é você? Perguntou Victor, embora ele mesmo já tivesse adivinhado. O misterioso promotor. Afinal, ele realmente precisava dele. Dessa vez, pelo menos, o motivo estava claro. Isso não foi o suficiente para você, foi? Gritou o promotor, olhando para o prisioneiro amarrado. Não foi o suficiente? 3 anos não lhe ensinaram nada. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muito bem, muito bem. Ele desferiu vários outros golpes em seu tronco, em seu rosto. Victor estava se contorcendo de dor. Foi então que o policial voltou à vida. Uma expressão intrigada apareceu em seu rosto. John, disse o policial, olhando para o espancamento do prisioneiro. Nós não concordamos com isso. Nunca fizemos isso antes. A partir de hoje, vamos começar. Respondeu o promotor. Ele havia tomado coragem e agora ninguém poderia impedi-lo. Por assim dizer, vamos passar para um novo nível. Não faz sentido olhar para a pilha de outra pessoa. Você acha que vou deixar esse traficante passar pelos tribunais novamente? De jeito nenhum. Vamos levá-lo a julgamento agora mesmo. Aqui mesmo, você acredita nisso? John, disse o policial, e havia um medo genuíno em sua voz. Do que você está falando, John? Achei que você tinha dito que era para conversar. Bem, então fale com ele. Por que bater nele? Como vamos nos safar dessa? Cale-se, John exigiu, mas parou de bater no prisioneiro. Eu vou lhe dar tanto dinheiro que você vai se safar? Tipo, você não fez isso? Como? Perguntou o policial. Então, o promotor acenou com a cabeça para Victor. O senhor não proferiu sentenças. Não, respondeu o policial. Uma coisa é jogar um peso por aí. E o que você quer, John? Eu não sei. Você sabe tudo, respondeu John, tirando uma arma do bolso. Do outro, ele tirou um silenciador e começou a parafusá-lo no cano, dizendo: Você sabe de tudo, ô Payrock.
Você sabe de tudo, ô Payrock. Está tudo bem, se você se comportar, será o chefe. Isso é o que eu lhe digo. O promotor olhou nos olhos de seu prisioneiro. Bem, do que você quer se despedir? Ele perguntou e olhou para o relógio. Bem, não resta muito tempo. Tenho uma esposa esperando por mim em casa, uma filha. A quem ele roubou? O que você está fazendo? Vitor gritou e olhou para a ópera. Ei, você! O que está fazendo aí parado? Ele vai atirar. O policial olhou para ele com tristeza e se virou desafiadoramente. O prisioneiro esperava ansiosamente que agora, como nos filmes, as portas se abrissem e os homens de uniforme entrassem correndo. Eles acabariam com a ilegalidade, restaurariam a justiça. Mas lá dentro havia apenas o policial corrupto e John. Ninguém parecia capaz de detê-los. O promotor levantou a arma e sua empolgação havia passado um pouco. Ele costumava caçar, mas nunca atirava em pessoas. Isso acabou sendo um pouco assustador. Onde estão aqueles homens? Pensou Vitor, horrorizado. Será que eles realmente me enganaram? Ele olhou diretamente para o cano do silenciador da arma que o promotor havia apontado para ele. A morte não perguntará, ela virá e o ceifará, disse o promotor. Houve um clique no gatilho. Mamãe, disse Elsa. Vim para me despedir. Para dizer adeus? Maddie perguntou surpresa. Para onde você está indo? Não estou indo embora, estou voando para longe, ela suspirou. Agora eu sei tudo sobre papai. Sabe, é um pouco nojento. É aqui, ele circulou os móveis em seu luxuoso apartamento. Nojento? Mamãe estava indignada. Você não odiava estudar? E passar nos exames de graça? E dirigir um carro novo? Elsa suspirou pesadamente. Ela tinha lágrimas nos olhos. Mamãe, eu fiz algo ruim, disse ela. Mas eu não salvei apenas o papai. Salvei outra pessoa. Do que você está falando? Perguntou Maddie, horrorizada. O que há de errado com John? Ele está bem, disse Elsa desafiadoramente. Mas se ele quiser disparar sua arma, terá uma surpresa desagradável. Ela esvaziou sua mão de munição. Eu sei de tudo, mamãe, continuou Elsa. É uma pena que você não tenha me perguntado. Por que eu sou contra isso? Não concordo, está me ouvindo? Prefiro viver por um dia, mas sem tocar em ninguém. E sem ninguém para incriminar. Adeus, mamãe. Vitor abriu os olhos. O desfecho de sua história se assemelhava ao de uma clássica série policial da TV. O promotor estava deitado no chão com uma arma ao seu lado. John era surpreendentemente forte. Dois homens mascarados tentaram colocar suas mãos atrás das costas dele. Vocês não têm esse direito! Gritou o promotor. Eu sou um funcionário público. Os agentes permaneceram em silêncio. Finalmente, eles conseguiram algemar John. O primeiro trabalhou nas pulseiras de Vitor por um longo tempo, dizendo, vá agora, agora, agora. Esse ou agora ou nunca chegou. Nós o levaremos para o hospital, disse o segundo. Havia perplexidade em seu rosto, como se ele estivesse falando com um fantasma. O que está doendo? Tudo, e respondeu Vitor. Você enlouqueceu? Isso quase me matou. Desculpe-me, disse o primeiro. Sinto muito mesmo. Devagar. Não nos preparamos para isso, disse o número 2. Achamos que ele jogaria como sempre faz. Mas você, veja bem, você exagerou. Você exagerou. Vitor ainda não conseguia acreditar que estava vivo. Ele apalpou e procurou um rastro de sangue, ele tinha ouvido o estalo. Está doendo? Perguntou o primeiro. Vamos para o hospital. Sinto muito, agora você terá que ir ao tribunal. Mas depois você terá um bom nome, uma compensação. Você vai ficar bem. Sabe de uma coisa? Disse Vitor. Eu não confio mais em vocês. Ninguém. Vocês mentiram para mim. Todos vocês mentiram. Todos vocês mentiram.
Todos vocês mentiram. E eu menti para todo mundo. É assim que eu sou, e ele começou a rir alto, de forma dura e terrível. O primeiro e o segundo tentaram lhe dar um pouco de bom senso, mas ele continuou rindo. E mesmo quando a ambulância chegou e o paramédico cedou, o sorriso ainda estava no rosto de Vitor. Ouça, ele vai poder testemunhar? Perguntou o primeiro. Estou preocupado. Não se afaste, bocejou o segundo. Ouça, você pelo menos terminou os reparos em sua dacha? Vamos ver sua sauna turca. Eu também quero uma para mim.